Até há poucos anos, a maior parte da população brasileira vivia no meio rural. Nas últimas décadas, porém, o processo de urbanização se acelerou. E desde 1970, a maioria dos brasileiros vive nas cidades. Ainda hoje, de cada 10 brasileiros, 4 vivem no campo. Olha, a gente, desde que eu saí da escola, eu já me conheci como lavrador e sempre renovando aquelas esperanças de um ano para outro, de sempre progredir, sempre melhorar, mas para o pequeno agricultor, olha, é difícil, viu? As condições não são fáceis para se levantar, para progredir. As migrações internas não são um fenômeno novo no Brasil. 10% dos brasileiros vivia fora de seu estado natal em 1950. 10 anos mais tarde, este número havia dobrado. O êxodo rural, o abandono do campo por pessoas que irão viver nas cidades, também não é um fenômeno recente, mas nos últimos anos muito se acentuou. Não sei, aqui para nós não dá mais para tocar aí. Nós queremos trabalhar aqui para estudar na cidade, não adianta. Meu pai quer que nós vai morar em São Paulo para ver se nós estuda e pega um ofício melhor. A gente vai trabalhando, estudando, a gente vai ser qualquer coisa na vida. Você acha que a vida lá em São Paulo vai ser mais legal, mais gostosa? Eu acho, viu, porque aqui pra gente é fogo, viu, pra trabalhar debaixo de sol, é chuva, tem perdão, viu. Agora em São Paulo, lá o senhor trabalhando numa firma aí, a gente trabalha na tranquilidade. Aqui se chove a gente não ganha, lá a gente tá trabalhando, não tá molhando, tá ganhando da gente. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham na agricultura. Destas, 4 milhões são empregados, cerca de 1 milhão empregadores. Os restantes 10 milhões trabalham por conta própria ou sem remuneração. Para cada brasileiro trabalhando na indústria, há 2 trabalhando na agricultura. A maioria dos homens do campo vivia junto ao seu local de trabalho. Ao formalizar as relações de trabalho na atividade agrícola, o Estatuto do Trabalhador Rural causou uma mudança na mentalidade dos proprietários. A gente não pode ter a família, é um problema que a gente pode adquirir tendo às vezes um parceiro, alguém para ajudar na propriedade. Como tem surgido casos aqui de dar sérios problemas. Então, se voltasse como antigamente, tempo de colônias, essas coisas, então eles tinham mais liberdade com a gente com eles, não tinha esse problema de tempo de serviço, você tinha mais confiança entre o agricultor, o proprietário e o trabalhador, o empregado. Quer dizer, hoje eles ficam na propriedade da gente, mas já visando de amanhã ou depois receber aquele tempo de serviço. Quer dizer, isso dificulta muito para o pequeno lavrador. É justamente isso. Se a pessoa der inteligência, ele não arruma nada. Por quê? É só esse negócio de lei, né? Porque ele vê que a pessoa é inteligente, então fala, esse inteligente aí eu não posso aproveitar dele. Eu vou aproveitar dele como ele é inteligente. Eu tô aproveitando, ele tá guardando tudo. Depois ele me sorta tudo isso aí, ele vai me fazer uma reclamação, eu tô perdida. Porque um fazendeiro com nome sujo é muito sujo. Um fazendeiro, um situante com nome sujo numa delegacia, ele é sujo mesmo. Então quer dizer que eles têm aquilo, né? Eles não ajustam a gente dessa. Quando eles dizem que a pessoa é ativo, que compreende a lei, eles não ajustam. Não, eles não dão serviço. Quando foi implantada na década de 40, a legislação trabalhista causou forte impacto sobre as relações de trabalho na indústria e no comércio. Ao definir melhor as responsabilidades do empresário agrícola, o Estatuto do Trabalhador Rural causou impacto semelhante. Uma das consequências foi estimular a presença do intermediário na contratação de mão de obra. 15 anos. 15 anos que eu venho adotando
com gente assim. E sempre um tempo bom, um tempo para caça. O que o senhor faz com esse pessoal? Trabalho assim, é rural. Eu pego o serviço com o constituinte e ponho eles. E ganho 1 cruzeiro cada pessoa. Quantas pessoas o senhor leva? Leva 112, 100, 90, 80, 50, essa base. Quando está bom de serviço, precisa mais gente, é 100, de 100 a 150 pessoas. Nessa nova condição de trabalho, o serviço destes homens é requisitado conforme o calendário agrícola e depende de uma série de fatores que lhes são alheios. Deu uma parada por causa do tempo, estava dando uma broca na lavoura, e os patrão achou que não dava para continuar mais. Ah, tá ruim porque tem muito serviço, mas tem muito maquinário que faz o serviço e não dá serviço para boia fria. A boia fria, mais da metade veio perdido um tempo. Aí penando, chegando aqui na minha porta, aí como nós somos empreiteiros, chega na minha porta aí e fala para mim, arranja o serviço. Aí meu marido sai por aí, eu também luto, eu luto junto com ele para serviço. Mas quando chega a pegar um serviço, o maquinário fez a metade. Então os fazendeiros, tudo tem dinheiro, né? E aí luta com esses maquinários e pouco serviço parece para boia fria. Desenvolvidas em países altamente industrializados, as máquinas agrícolas efetuam, com auxílio de poucos operadores, tarefas que anteriormente obrigavam o emprego de grandes contingentes de trabalhadores rurais. Seu custo exige uma vultuosa capitalização, mas uma colhedeira de algodão como esta realiza o serviço de 300 pessoas. Em 1946 havia no Brasil 6.000 tratores agrícolas. Hoje o país fabrica 60.000 tratores por ano. Nas culturas extensivas de produtos cujo preço de venda depende muitas vezes do mercado externo, a máquina é quase um imperativo econômico. Mas, de outro lado, sua utilização reduz o mercado de trabalho, afetando assim o escasso rendimento dos assalariados rurais. E que essa parte da mecanização é muito necessária também para o país. O país precisa de renda. Então eu acho que não é isso o problema que afeta o emprego dos trabalhadores rurais. Precisar ser mais explorada essas áreas que estão desocupadas aí, que não está fazendo nada. Por causa que tem muita terra sobrando aí, que está criando carrascar, criando onças novamente, e não está sendo aproveitada. Também a pecuária, transformando em pastagens áreas cada vez maiores de nosso território, contribui para diminuir as oportunidades de trabalho no meio rural. Os riscos econômicos na atividade pecuária são menores que os da agricultura, e muitos proprietários optam pela criação de gado para ocupar fazendas anteriormente dedicadas à lavoura. Dispunham os brasileiros primitivos de casas e terrenos em quantidade muito superior às suas necessidades. No que toca à repartição de terras, cada pai de família escolhe algumas geiras onde lhe apraz e nelas planta suas roças. E quanto a isso, de heranças e pleitos divisórios, são cuidados que deixam para os demandistas e avarentos da Europa. Este quadro, descrito por um viajante do século XVI, com o passar do tempo foi se modificando, e as culturas extensivas levaram a uma crescente concentração na propriedade da terra. Nós estamos mais ou menos no centro de uma fazenda. Em toda essa fazenda, esse panorama aqui,
toda era habitada com trabalhadores assalariados e pequenos produtores. Com essa evolução dessa usina que aqui se veio desenvolvendo, este povo todos passaram a ser os chamados boia-frias. E eu acho que com esse desenvolvimento houve uma grande vantagem, riqueza para a nação. Mas para o homem foi atrasou, o homem ficou sem dignidade humana para trabalhar nessa região. Esse povo foi tudo para esses rebaldes das cidades, onde está quase surgindo as favelas também aqui no interior. Eles ganham a vida trabalhando aqui mesmo nessa fazenda, viajando de caminhões, como seja transportado pior do que os porcos, pior do que os bois, pior do que qualquer animal, o homem está sendo transportado nessa via asfaltada, isso que nós estamos vendo aqui. É tudo ruim. Pra começar tem que sair cedo, né? Chegar tarde, tudo. Não dá pra trabalhar na roça. Quantas pessoas vão no caminhão? Tem vez que é 112, né, Chico? Tem vez que vai 100, 90, outra vez 112, assim. E é ruim a viagem? É ruim? Por quê? Muito apertado. Muito apertado, muito longe, tudo ruim. Não obstante a imensidão de nosso país, os 15 milhões de pessoas que constituem a população agrícola ativa exploram atualmente uma área inferior a 4% do território brasileiro. Pressionado, sem perspectivas, o homem decide seguir a estrada. Supõe que na cidade encontrará o espaço vital que no campo lhe falta. O êxodo rural, entretanto, não ajudará a resolver problema algum. Boia-fria resolve o problema? Não resolve. Por quê? É difícil, por causa que eles são uma gente com menos esperança do que a gente ainda, porque eles têm aquele salário deles e sabe que eles vão ficar a vida inteira naquele, então quer dizer, eles não se preocupam em fazer render o serviço da gente, eles vêm para cumprir o horário, tanto faz eles fazer bastante como não fazer nada, quer dizer, para eles não interessa o que eles vão deixar de lucro para o patrão. Quer dizer, o boia-fria quebra o galho, mas não resolve o problema da gente. Eu sou assistente social aqui em Assis, que a gente tem, sim, sentido muito o problema do migrante em Assis, o que se deve à localização da própria cidade, polo rodoviário e ferroviário. Então nós estamos praticamente sem divisas com os estados do Mato Grosso e Paraná. Inclusive esse daí a gente faz uma tabulação assim, mensal. Então entre as causas assim, que tem maior número é a procura de emprego, caminho e tratamento médico. Olha, agora começou a diminuir por causa da safra, né? Então, quando a safra diminui e na entre-safra aumenta. A redução das oportunidades de emprego na agricultura é agravada ainda pela alta taxa de natalidade que costuma ser, no meio rural, superior à das cidades. Inclusive, a pessoa aqui no bairro aqui, eles casam, mas não olham o futuro. Muita gente casa aqui e não tem condição de casar. Não tem o seu pé de meia suficiente para casar, porque atualmente a vida aqui na roça não está fácil, não. Sei lá, eu já sou totalmente diferente. Eu quero fazer o pé de meia para depois dar um padrão de vida suficiente para a mulher, porque casar de hoje em dia não é fácil. E se a pessoa não tiver um sitinho, assim, uma propriedade própria, para viver do ordenado, não é fácil, não. E a pessoa não encara essas coisas. Ele quer saber só de produzir os filhos e não dá guarida para os filhos.
não tem muito serviço não. Então onde que a pessoa casa e não tem o serviço suficiente para manter a casa e encontra dificuldade, né, na vida. O senhor vê, nós moramos aqui, Tarumã, nós paga aluguel, paga luz, paga água, paga tudo, o salário do marido é barato. Temos 5, 6 filhos. Nós podemos trabalhar na roça para ajudar ele. Quando nós pode, nós somos boia fria. Nós somos boia fria. Mas quando nós não pode, nós ficamos em casa, né? Fazer o quê? Quando nós temos um neném novo, quando nós estamos numa situação que não pode ir na roça, então nós somos obrigados a ficar em casa. Eu não tenho onde morar. Vamos morar onde? Debaixo da árvore? Eu vou pegar 5, 6 filhos e vou pôr debaixo de uma árvore dessa? Não posso? Não tenha paciência. O mundo é de todos nós que Deus fez. 2, 3 tomou conta de tudo. Nós não temos mais aonde morar. Vamos morar onde? Casa de aluguel é, como disse o senhor está vendo aí, é 180 conto na casinha dessa aí. E para boia fria. E sem condição, sem não tem água, não tem nada. E nem luz não tem. E nem um banheiro não tem. E nem uma privada também. Aqui as privadas nossas é pro meio do mato aí. É para falar, então... Né? O baixo nível de renda desses homens dificultará sua integração ao meio urbano. Eles agora terão que pagar por sua moradia, além de adquirir os gêneros alimentícios que anteriormente, ao menos em parte, eram por eles produzidos para o consumo de suas famílias. Antigamente tinha mais povo na zona rural. O comércio na zona rural, há 5 anos atrás, era 100% melhor. E hoje já existe fracasso na zona rural. Na zona rural você acaba encontrando as pessoas que vêm comprar de você muito fraquinho demais. O ordenado deles, eles ganham muito pouco e não é suficiente para eles viver, fica dando prejuízo para vender, né? Então tem todos esses problemas. Neste esforço para garantir a sobrevivência da família, até mesmo a perspectiva de dar educação aos filhos é prejudicada. A escola deles são essas, igual eu lhe expliquei. Que até justamente eu vou tirar esse mais velho. Vou mandar ele para quarta cana. Por quê? Porque elas me pedem tanta coisa, elas querem que eu sustente meu filho como rico, e eu não sou rica. Sou pobre, senhor. Então, nós somos obrigadas. Agora, cada folha, cada livro que vem, cada papel que vem, cada uniforme, tudo é uma exigência dos infernos que nós temos que acudir aí, né? Então, eu não posso, nessa condição não dá. Eu pego e tiro. Vá pra roça. Então, a gente criando no resumo da roça, criando ali, quer dizer que ele dá mais um bom homem do que ele viver no estudo. Porque tem milhares de ladrão que são estudantes. Estuda só para roubar. Só para roubar, para fazer desordem, para fazer tudo. Tudo que não presta. Eles estudou para aquilo, né? Quer dizer que a vida na roça, a senhora acha que é mais saudável para... Ela é mais penosa. O senhor vê, é uma vida sacrificada, levanta à madrugada. É frio, é sol, é chuva. Mas é uma vida que o sujeito tá ali derramando suor. Ele sabe o peso do corpo dele. Ele sabe quanto que ele derramou. Ele sabe quanto que o pai sofreu para criar ele. Então ele cria um homem honesto. Ele cria um homem do trabalho. Um homem que ele reconhece o que é a lavoura. Ele conhece a lavoura. Procura um estudante que ele conhece da lavoura. Eu conheço. Eu conheço até quando vai dar bicho no algodão. Eu com 7 anos meu pai me pôs na roça. Meu pai não me deu leitura. Eu carpo, eu tombo terra com animal, eu grateio, eu risco, eu planto, eu pinto as canecas. O que me ponhar na roça, eu roço, dou homem, eu derrubo mato, eu faço tudo. Não tenho leitura nenhuma. Mas pertenceu ao lavoura, eu conheço tudo. As diferenças entre a gente do campo e a gente da cidade formam uma das principais fronteiras nas relações humanas. A cultura que estes brasileiros possuem é ligada à terra e será de pouca valia no meio urbano. De outra parte, a agricultura é capaz de dar emprego a grandes contingentes de mão de obra. Mas a menos que a fixação do homem à terra seja estimulada, o êxodo rural deixará desertas grandes áreas de nosso território. Os mesmos fatores que debilitam a economia do assalariado começam agora a pressionar os pequenos produtores. Continua assim, eu acho que se eu puder comprar mais, eu tenho que comprar, senão tem que vender, porque nesse pedacinho, daqui a uns anos, eu não tenho condição de sobreviver mais. Por quê? Porque não tem mais condição de tocar, né? Acho que a lavoura não está dando,
outros já pegam um ramo na cidade, vendem o que tem, outros já não podem sobreviver mais no pedacinho de terra que tem, né? E eu fiquei na fazenda, que eu era o responsável, sabe? Eu era meieiro e responsável, porque o patrão era japonês, né? E eles não sabiam do cafezal, e eu que tocava. Mas como deu a geada, meu irmão mais velho foi embora. Comprou uma casa por 20 mil, né? E foi ali o menino dele ganhando daqui, meio de pedreiro, a coisa, até colocando o menino. Hoje estão ganhando mais de 6 mil. Eu sou analfabeto, né? Curto de vista. Né? Agora eu tenho esperança dos meus meninos, que eu tenho 5 homens. Um com 19, outro com 17, outro com 16, né? Outro com 15. A caçula minha, que é a menina, tá com 11 anos. Vamos esperar por eles. Eles vão se formar para eles trazerem qualquer coisa para casa. Vamos ver se nós não passamos fome. Acredito que não, né? A urbanização significa progresso quando as pessoas que abandonam um campo encontram na cidade melhores condições de vida. Nos últimos 40 anos, enquanto triplicava o total da população brasileira, o número de habitantes nos centros urbanos sextuplicava, passando de 13 para 80 milhões de pessoas. A Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, dispõe sobre a reforma agrária e em seu artigo 1º aborda o conjunto de medidas que visam a promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. A remuneração relativamente baixa da agricultura é relacionada com a baixa produtividade do trabalho agrícola. Em muitos casos, não convém ao homem vender a força de seu trabalho. Produzindo para si próprio, ele poderá obter melhor recompensa, com vantagens para si, para sua família e para a sociedade. Aonde irá dar o caminho que conduz o homem para longe da terra do seu próprio país? Assistindo ao progresso brasileiro, os homens do campo aspiram a integrar-se à sociedade para usufruir do bem-estar que eles, com seu trabalho, ajudam a construir.